adentrado. Silencioso aqui esse bicho. Ao vivo, esperar as pessoas chegarem, né? Digita aí, vamos ver quem entrou. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Só não tô conseguindo ler. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Dá um okzinho aí pra mim se você tá me ouvindo. Oi, oi, seja bem-vindo. Manda aí, clica lá no aviãozinho, convida mais pessoas para participar desse momento. Essa conversa que vai ser bem legal. Boa noite, boa noite. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tá, deu ok ali, tá me ouvindo? Maravilha. Já já a gente vai começar. Vamos chamar mais pessoas, esperar mais pessoas entrar aqui para falar desse tema tão importante que é o abuso do álcool, né? O uso do álcool nas famílias, principalmente nesse momento. E hoje a gente tem convidados aqui bem importantes. Estou aqui com o Eduardo Gomes. Já já vou chamar o Dr. William Kardec, já já ele chega, para compartilhar com a gente esse momento, né? Mas antes eu quero falar para vocês o objetivo dessas lives, né? Por que elas estão acontecendo. Nesse mês de junho, em específico, dia 26, é comemorado o Dia Mundial de Combate às Drogas. E aqui em Teresina, a gente comemora o Dia do Alerta ao Uso Excessivo do Álcool e outras drogas, né? É um dia que foi estabelecido por lei, a lei número 3550, a lei municipal número 3550, onde a gente traz esse alerta para a sociedade dos riscos que estão envolvidos na vida das pessoas que fazem uso do álcool, né? E dia 26 de junho, a primeira live, a gente teve uma live com a deputada Tereza Brito, com o doutor Antônio Barros, falando também sobre esse tema. Na primeira live a gente falou sobre os efeitos do álcool no organismo. Nessa de hoje a gente já vai trazer mais para a parte de convivência, em como que o álcool vem atingindo de fato a vida das pessoas, o que acontece, o que tem acontecido, quais problemas têm acontecido em decorrência disso. Então é uma conversa um papo mais próximo das pessoas, da realidade mesmo, que muita gente conhece. Eu acredito que se a gente fizer uma pergunta hoje para alguém, se alguém tem ou conhece alguém que tem problemas com álcool, a maioria das pessoas vão dizer que sim. Infelizmente, isso é uma realidade. E a Associação Viva Bem, Casa da União Viva Bem, é uma associação que a gente vem desenvolvendo esse trabalho de prevenção, né? Porque a gente acredita que prevenir é o melhor remédio, de fato, né? A gente dá informação para a pessoa, levar para a pessoa informações para que ela possa tomar decisões mais assertivas. Dr. William está chegando. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vocês conseguem me enxergar? Conseguem me ouvir? De ouvir, sim. Não estamos lhe vendo. Não estamos lhe vendo. Acho que era... Eu vou sair e entrar de novo aqui. Você está usando a câmera frontal ou a câmera de trás do celular? Se ele entrar novamente, a gente aceita o convite dele. O Dr. William, ele é presidente da Comissão de Saúde da OAB. E então, a gente resolveu trazer esse tema, como eu estava falando anteriormente, que já é um trabalho da Viva Bem. A gente trabalha com palestras, né, levando a informação para o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar. Então, a gente faz palestras em escolas, em empresas, em comunidades, né, onde as pessoas querem que a gente compartilhar esse tema com a gente, querem que a gente leve a informação, a gente faz isso. O Eduardo, inclusive, ele é um dos nossos multiplicadores, né, que trabalha junto com a gente, faz um importante trabalho tem uma grande relevância nessa associação, porque ele abraçou a causa, né, de coração, e ele leva a informação mesmo. E quando a gente vê pessoas jovens
falando sobre as consequências do álcool, alertando outros jovens, né? Alertando outras famílias, ajudando a salvar famílias, né? Isso é muito bonito fazer. Porque Oi, doutor William. Oi, doutor William. Pronto, agora deu certo. Doutor William chegou. Sumiu de novo, doutor William. Eu apareci e depois sumi. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite, seja bem-vindo. Sumiu de Deu novo. certo? Estão me enxergando agora? Sumiu de novo. Quem quiser fazer uma solicitação das palestras, é só mandar um direct, né? Isso. Quem quiser pode mandar tanto para o meu, né, para essa página que a gente está, como também para o Casa da União Viva Bem. Você pode ir lá solicitar uma palestra que a gente com certeza vai ser uma honra para a gente atender você nesse momento. Doutor William, seja bem-vindo. Estão me vendo? Agora sim. Beleza. Vendo, Eu não consigo me ver, eu não consigo me ver aqui. A tela está cortada, eu não consigo me ver, mas tem problema. Pronto, mas tá ok. A gente tá lhe vendo direitinho, tá lhe ouvindo, tá? Então, gente, como eu falei para vocês no início, o Dr. William Kardec, ele é presidente da Comissão de Saúde da OAB, ele é médico também, é advogado, e ele vai trazer uma importante contribuição para a gente nessa noite, né? Ele vai trazer alguns dados para a gente bem relevantes com relação à situação aqui de Teresina, nesse momento, né, de que a gente está vivendo, de pandemia. Como é que está a realidade do uso, né, do álcool? Se de fato aumentou, como algumas pessoas vêm falando que de fato aumentou. As pessoas estão usando mais álcool nesse momento. E infelizmente, doutor William, como a gente estava falando anteriormente, é um problema muito sério. A própria Organização Mundial de Saúde considera o álcool como sendo um problema de saúde, né? No relatório de 2018, ela já recomenda que as autoridades dos países invistam em ações de prevenção. Né? Prevenção. Então, autoridades, comunidades, sociedade civil organizada têm que investir em prevenção por conta justamente disso. Porque o álcool, ele é um problema que por si só já está tendo um alto impacto na sociedade, tanto financeiro, econômico, como de aspectos mesmo relacionados às emoções, aspectos familiares. Então, o álcool ele tem tido uma ação muito nociva na vida das pessoas em vários aspectos, né, na vida delas. E aí eu quero agora que o senhor se apresente, né, o senhor fale um pouquinho e fale dessas estatísticas que o senhor tem para a gente, né, para informar para a gente nesse momento. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço o convite. O tema que você está trazendo é um tema que, apesar do álcool ser uma droga lícita, né, eu acho que é uma droga, né, e que vem ceifado a vida de várias pessoas. Eu trago aqui uma experiência própria depois de aí, mais de 5 anos trabalhando em urgência e emergência, dentro do próprio Hospital de Urgência de Teresina. Vivenciei inúmeras vezes a devastidão que o álcool pode levar às pessoas. Então, eu já cheguei em momentos a ter plantões em que boa parte, mais de 80% dos pacientes que eu atendia, eram pacientes que eram vítimas de acidente e estavam alcoolizados. Então, meus plantões geralmente eram dia de sábado à noite, então eram às vezes no final de semana. Então, boa parte dos pacientes eram pacientes vitimados pelo álcool e boa parte da UTI era ocupada por pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, certo? Eu queria deixar aqui um dado para vocês. Eu solicitei alguns dados ao HUT e eu fui informado mais ou menos da quantidade de acidentes de moto que tem ocorrido no ano passado em comparação com esse ano. Para vocês terem uma ideia, em maio nós tivemos 755 acidentes de moto, né? Ou seja, acidentes relacionados com moto que geralmente estão relacionados com álcool. Quase 100% deles estão relacionados com álcool. E esse ano nós estamos no meio de uma pandemia e vejam, o decreto de isolamento social ele começou em março. Então, março, abril, maio. Os dados de maio são 604 acidentes de moto. Vejam que a gente já
a gente já estava há mais de 40 dias vamos dizer assim, do isolamento. Então, não houve uma redução tão grande como a gente esperava, visto que as pessoas, teoricamente, estariam isoladas. Então, o que nos leva a crer que o consumo ainda de álcool nesse período ainda é muito elevado, né? Então, por que tem se tornado elevado? E tem piorado também, olhando por outro aspecto. As pessoas hoje estão isoladas em casa e boa parte delas, elas não têm atividades que possam ocupar boa parte do tempo. Então, muitas delas podem fugir para o álcool. Então, se vocês olharem, boa parte das lives do mundo atual, quando a gente fala em live, todo mundo fala em usar o álcool. Eu entendo que boa parte da população tem o álcool como uma espécie de lazer. E é esse o outro grande problema que a gente tem com relação ao uso do álcool. As pessoas têm o álcool como... E é muito comum que a gente veja isso. Pessoas que não bebem, por exemplo, às vezes elas se sentem deslocadas dentro do universo que a gente vive. Então, a gente liga a televisão, tem a apologia ao uso do álcool, certo? E qual é o grande problema? É porque muitas vezes o álcool é utilizado como meio de diversão, e às vezes é a única diversão, e isso vai refletir no uso exagerado, já que o álcool ele reduz a capacidade perceptiva e torna a pessoa com menor medo. Ele pega a moto, ele vai, ele sai para andar, né, nas vias e, consequentemente, eles têm acidentes e se traumatizam. Isso é um custo enorme. Cansei de dar alta de pacientes no HUT, por exemplo, com sequelas de traumatismo crânioencefálico. Boa parte deles vão precisar o resto da vida de cuidados e vão precisar de cuidados, inclusive, do Instituto Nacional de Segurança Social, do INSS. Então, boa parte deles ficam sequelados, com sequelas graves, que requerem, muitas das vezes, das famílias, uma estrutura familiar enorme, tanto com um aparato de, muitas vezes, de um quarto, com todo tipo de preparação, com equipe de enfermagem ou de fisioterapia, para ficar de forma indefinida, muitas vezes. Então, é devastador o efeito que o álcool traz, né? Sem falar na dependência química, certo? Eu tive inúmeras pacientes que chegavam em surtos psicóticos por causa do álcool, iniciados por causa do álcool. O álcool, a maior parte das vezes, o álcool é a droga de entrada. Ele abre a porta para outras drogas. E as pessoas não percebem isso. Então é muito triste. Então o serviço de saúde ele sofre muito hoje com o álcool, né? A sociedade em si, ela carrega um peso muito grande por causa do álcool. Por causa do álcool, né? Eu coloquei quando o Dr. William estava falando aí, né, que as pessoas encontram muito a diversão no álcool, bebendo álcool, as lives que estão acontecendo atualmente devido à pandemia, que as pessoas não podem sair de casa, mas a gente viu que tem dados aí muito grandes, assim, uma diferença muito pouca com relação ao ano passado, com relação a acidentes, né? Então a gente não vê que as pessoas que existe um isolamento real, assim, no que diz respeito ao momento que a gente está passando. Mas, assim, a grande coisa que é interessante nisso é a gente poder perceber, né, as pessoas que ainda fazem o consumo do álcool, por exemplo, eu mesmo pensava assim, eu falo por mim, a gente faz essa palestra com relação ao impacto do álcool na vida das pessoas. Eu faço essa palestra e falo muito de mim, porque eu vivi isso num período passado, né? Costumava beber e tudo. E o que acontecia? O que eu pensava era que sem beber eu não ia conseguir me divertir. O que é uma grande ilusão, um grande engano, né? Porque, assim, se a gente for pensar de uma maneira consciente nisso, a gente consegue se divertir até muito mais. Consegue se lembrar de todas as coisas no outro dia. Por exemplo, a pessoa que bebe muito se envolve em um acidente automobilístico, por exemplo, como o Dr. William teve falando aí, no outro dia não tem história para contar, não se divertiu realmente, né? Às vezes a realidade, quando chega ao óbito, a realidade é uma realidade dura no outro dia, que a pessoa vai cair na real. Então é uma coisa que complica muito. Até que as pessoas chegarem, quando a gente faz essas palestras, por exemplo, a gente procura esclarecer para as pessoas que existe isso, existe
a diversão existe sem o álcool e ela é muito melhor, né? O grande perigo do álcool é exatamente isso, porque o Dr. William falou que é uma droga que, como é lícita, para poder comprar, conseguir, inclusive a gente é até uma lei que proíbe isso, um crime, a venda para menores de 18 anos, por exemplo, mas a gente vê que é o que não acontece. Isso é uma coisa muito comum, a gente vê isso. Às vezes, os próprios pais pedem para os filhos comprarem, que é onde o álcool começa a influenciar nas pessoas, em casa, o maior índice, né? Com os pais que já bebem uma coisa hereditária, porque é uma droga lícita, né? E se torna mais fácil. Então, existe isso, né? E quando a gente vê isso que o Eduardo está falando, que as crianças elas estão tendo contato com o álcool muito cedo em casa. E as pessoas, o que eu percebo, principalmente quando eu também realizo palestra, é que as pessoas, elas não têm, na maioria das vezes, e isso é verdade, por falta de informação mesmo, a pessoa não tem a noção do que realmente é o álcool. Então, por exemplo, quando a gente fala de álcool e adolescentes, não é crime só a lei que diz que é crime. É um crime porque, por exemplo, o adolescente, o cérebro dele ainda está em formação. Né? Principalmente a parte frontal do cérebro, que é a parte responsável pelo freio neural, que chama, que é aquela parte do cérebro que faz a pessoa ter o domínio de si, ter o domínio das emoções, que faz a pessoa parar, refletir para poder agir. E o adolescente, ele naturalmente já é um buscador de coisas intensas, né? Pela própria estrutura do corpo, pelos hormônios, pela ação do hormônio. Então, o adolescente já tem muito isso, de buscar intenso, viver momentos intensos. E aí, eles estão sendo colocados, iniciados no álcool muito cedo e na maioria das vezes pela própria família. E aí, eu estava assistindo uma palestra do Léo Freiman, e ele é especialista, é um educador e ele trabalha muito com esse tema. E ele entrevistando uma mãe, e ela falou que o filho de 15 anos pediu por ver, de como a pessoa não tem noção realmente do que é e como acontece. Ela relatou que na festa de Natal, o filho dela de 15 anos pediu para experimentar uma cerveja. E ela, no primeiro momento, concordou, porque achou que ali era melhor que o filho bebesse em casa, ao lado dos pais, ao lado dos familiares, porque estava sendo monitorado, do que ele fosse beber com os amigos, porque ela disse que é uma realidade entre os jovens, e realmente é uma realidade, né? É uma realidade. Hoje não existe mais festas. Os pais, o pior disso é que os pais dizem que não existe festa se não tiver bebida. Tem que colocar bebida para poder ter festa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, o que está havendo muito é a ausência da realidade das pessoas conhecerem dos perigos e dizerem não, né? E os pais se posicionarem e dizer não. Então, ela falou isso, e quando ela falou que deixou ele experimentar, automaticamente ele entrou dizendo, olha, o cérebro do adolescente não está formado. Esse adolescente que tem um contato com o álcool, ele pode desenvolver, já na primeira dose, desenvolver o vício, a dependência. Porque o álcool, ele age diferente no organismo de cada um. Então, não tem como saber se uma pessoa vai desenvolver dependência ou não. Só vai saber se ele tiver contato. Muitos desenvolvem, outros não. Porém, no adolescente é tudo mais intenso. Então, é por isso que a gente vê hoje tantos absurdos acontecendo, né? Em festas. Um tempo eu trabalhava também no clube da cidade e eu me deparei com situações de levar um jovem desacordado em coma alcoólico, um jovem de 14 anos, 15 anos, em coma alcoólico para a ambulância. Ele foi desacordado, né, da festa, um menino de 14 anos, 15 anos. Então, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque esse jovem está deixando de viver coisas que são essenciais para a formação dele, para a formação intelectual, para a formação moral, para a própria formação do cérebro dele, né, físico, por conta do uso do álcool. Então, não é à toa que a lei proíbe o uso do álcool, né, que é proibido vender álcool para menores. Tem um fundamento legal, mas também tem um fundamento de saúde. Né? Que a proibição é mais relacionada à própria saúde. Só que o que acontece? Não existe essa informação para as pessoas.
Pelo contrário, que existe um grande apelo da mídia, né, das TVs. Você não assiste um seriado Netflix, por exemplo, que não esteja lá o álcool presente. Seja no momento, se a pessoa está bem, está feliz, tem lá álcool, ela está comemorando. Se está estressada, deu errado, ela está lá tomando álcool para relaxar. E é ilusão, é mentira. O álcool ele não relaxa, o álcool ele não deixa a pessoa mais feliz. Porém, a gente tem uma luta muito árdua, porque é um sistema inteiro dizendo que é bom, que é maravilhoso. E, na realidade, as consequências são bem outras, né? São bem outras. O que acontece muito com relação ao álcool, com relação à felicidade, que as pessoas entendem como felicidade, na verdade é um momento de euforia. Um momento de euforia onde acontecem, muitas vezes, muitas irresponsabilidades. Por quê? Porque não tem uma quantidade de álcool certa ou cientificamente comprovado que tem uma dose que a pessoa possa beber diariamente e aquilo não vai prejudicar. Toda quantidade de álcool prejudica, assim também como cigarro, por exemplo. Não tem quantidade certa, cientificamente isso não é comprovado. Com relação aos adolescentes e às crianças, até, o índice de deficiência nas escolas por crianças e adolescentes que já têm contato com o álcool é muito grande. A deficiência, a falta de responsabilidade com a escola, às vezes diz que vai para a escola, não vai para a escola, né? Porque já está envolvido numa situação até de vício, muitas das vezes, né? E aí acaba perdendo esse controle, os pais não sabem, enganam e tal. Por isso que é interessante que a gente faça um trabalho de esclarecimento para as pessoas, né? Esclarecimento, de multiplicação desse conhecimento a respeito do mal que o álcool pode levar para as famílias, né? Porque, assim, é uma substância perigosa, porque quando a pessoa está viciada no álcool, o grande perigo do álcool que acontece é isso, um dos principais perigos. É a pessoa achar que a vida não tem mais graça ou não tem mais diversão se ela não beber. É um dos grandes perigos. Então, o medo de parar é só achar que a vida vai ficar deslocada, ou que não vai ter diversão, ou que não vai ter graça mais. E, na verdade, é totalmente diferente disso. Até que chegue esse esclarecimento, essa condição de clareza nas pessoas, aí ainda a gente vai passar por um processo grande ainda, né? Até porque é lícito, mas é uma droga. É uma droga que vicia, é uma droga que destrói famílias, é uma droga que atua principalmente na saúde das pessoas, por conta de... Não é uma substância que prejudica apenas um órgão ou outro, ou que causa uma doença X ou Y. Não é. Déficit de memória, problemas renais, problemas cardíacos, problemas hepáticos, né? Problemas de disfunção, né? Inclusive, um grande problema até para os homens é um grande índice de deficiência sexual, até, né? Que é um grande problema. Achar que não causa problemas de saúde físicas, mas é um grande causador. Eu mesmo tive perdas de pessoas próximas a mim, pessoas que eu conhecia, que tinham uma proximidade. Eu tive perdas por conta de uso abusivo do álcool e até, às vezes, outras drogas, e não teve o controle e acabou tendo um momento de adoecer, até, às vezes, chegar até a morrer, né? Doutor William? Sim. Quer falar alguma coisa? Queria complementar aí o que o Eduardo, né, falou. De fato, é devastador o efeito que ele tem, né? Eu vou falar uma coisa própria minha, eu nunca bebi, né? Porque eu tive na minha casa, infelizmente, um mau exemplo do que a bebida pode trazer. Então, eu tinha pessoas da família que me fizeram odiar o álcool desde criança, graças a Deus, não me incentivaram. Foi, sinceramente, então eu me afastei o máximo que eu pude. E, inclusive, até para vou ser sincero com vocês, até para me namorar, eu procurava uma menina que não bebesse. Quando a menina dizia para mim que bebia, assim, eu começava, né? Geralmente, quando a gente sai a primeira vez, a gente deixa à vontade, né? Que é pra... Aí, quando eu deixava que ela dizia assim, vou pedir não sei o que, eu saía com ela, numa boa. Mas a partir dali era só uma vez mesmo. Porque eu não bebia. Então, assim, eu já tinha aquela aversão. Então, assim, a minha esposa
de jeito nenhum. Então, assim, é uma coisa que aqui em casa é um negócio que, pelo amor de Deus, eu não aceito. É uma coisa, é quase como vamos dizer assim, um dogma meu aqui, entendeu? Então, por quê? Porque o efeito é muito ruim, não tem nenhum benefício. Olha, eu vi ele falando agora uma coisa interessante, ó. Quantas vezes eu era jovem e saía para as festas, não saí para tantas festas assim, mas saía para as festas e não usava nada, não usava bebida nenhuma, tá entendendo? Então eu via todo mundo bêbado ao meu redor e eu não bebia. E olha que eu sofri muita influência de pessoas querendo que eu ingerisse álcool. Não foi pouco, não. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um grupo antigo de colegas que eu acho que hoje eu sou o único que não bebe, o restante de todos os outros colegas já bebem, né? E assim, às vezes até tiram sarro de alguma coisa, mas assim, por quê? Porque é tido o álcool como algo relacionado com a masculinidade. Então, é algo muito sério. Eu acho que assim, que o marketing do álcool, ele é muito cruel. Ele é cruel, porque ele quer atrelar a masculinidade e agora ele quer atrelar a feminilidade ao álcool também. Então a mulher, Empoderamento muitas da vezes, mulher, né? o empoderamento da mulher está relacionado com ela beber. Meu Deus, isso não existe. Sabe? Você vê, o homem faz, eu posso fazer aquilo também. O homem está bebendo, está errado em quê? Aí a mulher também, para garantir o feminismo, ela também tem que beber. Poxa, então isso é muito cruel. Eu acho muito cruel uma propaganda assim, sabe? Porque você induz as pessoas a achar que aquilo é algo bom e não é. Não é bom, certo? Eu sempre digo isso. Às vezes eu dava alta dos pacientes e às vezes eu dizia assim, olha, você quer parar de beber? Vamos passar uma noite comigo lá no HUT para você ver como você para de beber. Cansei de ver jovens caídos de moto e que a gente tentava fazer tudo por eles e já estavam em óbito. Evoluíam com óbito ao longo da noite. Ou então iam para a UTI em estado gravíssimo, a mãe chorando. Então, assim, desestrutura familiar. Então, assim, é uma coisa que não tem benefício algum, não tem benefício. Né? Você nota isso, é muito simples, mas é muito envolvente. Né? Você sentar na mesa de um restaurante e você ingerir álcool. É muito envolvente, né? Então parece que é algo, vamos dizer assim, algo sedutor. Torna-se até sedutor. É como o cigarro era, por exemplo. O cigarro era tido, quem fumava era sedutor, era diferenciado, é vanguardista, né? E estamos aí com uma inúmera quantidade de pessoas com DPOcíticas, né? Com doenças pulmonares as mais diversas. Mas diminuiu muito por quê? O uso do cigarro, por exemplo. Porque a própria mídia ajudou de uma certa forma nisso, né? Colocando nas carteiras de cigarro as grandes realidades que o cigarro causava nas pessoas, causa nas pessoas que fumam, né? Então teve o trabalho também da mídia. A mídia, como o senhor esteve falando aí, que assim, é muito cruel, porque faz uma comparação ali, né? No que diz respeito ao álcool, como se fosse assim, algo muito bom que as pessoas têm que realmente fazer, que se não fizer é antiquado ou não está ali dentro daquele grupo, né? Então aconteceu, e hoje a gente vê uma diminuição muito grande no consumo de cigarro, por exemplo, né? Mas enquanto a mídia também não ajudar nisso, né, ao invés de fazer propagandas que incentivem as pessoas a beber, fazer propagandas que incentivam as pessoas a não beber, isso pode diminuir muito. Porque o que acontece com o álcool e também com outras drogas, acontece porque uma pessoa vê uma fazendo, aí vai querer fazer também, acontece como aconteceu com o senhor, de as pessoas lhe oferecerem. Então tem que ter um discernimento muito grande para dizer não, para dizer que não quer, porque senão entra na onda, começa a beber de pouco, né? Porque começa de pouco, como é algo sedutor realmente, a pessoa vai começando a beber, vai começando a achar bom, aquilo causa na pessoa uma euforia, um estado de, vamos dizer assim, momentâneo de prazer, né? Então aí é onde engana, né, a pessoa. E o interessante disso, está sendo muito falado aqui na mídia, mas o mais interessante disso é que os maiores investidores hoje em campanhas de prevenção é a indústria do álcool. Né? E para se ter uma ideia, que a indústria do álcool ela produz e ela é a maior investidora em campanhas de prevenção ao uso.
Então, o que que precisa também, ao meu ver, o que que precisa também? O poder público precisa ser mais atuante, né? Trazendo políticas públicas, até mesmo porque o álcool é um problema de saúde. O álcool hoje está relacionado a 64 doenças. 64 doenças. Então, é muito caro. Então, as pessoas estão deixando de trabalhar hoje, perdendo dias de produtividade por conta do uso do álcool. As pessoas estão perdendo emprego por conta do abuso do álcool. Então, ele já deixou de ser um problema silencioso, né, um problema ali disfarçado, para ser um problema verdadeiramente sério. Então, violência doméstica. Para você ter uma ideia, eu li uma pesquisa do Dr. Vince. Ele pegou um grupo de pessoas, né, um grupo de crianças, e estudou ao longo da vida, foi um trabalho que ele desenvolveu, com relação às experiências adversas na infância. E o alcoolismo, ele aparece como uma das principais experiências adversas na infância. Né? É uma das coisas que mais causam traumas nas pessoas, então, na infância. E outra coisa que o estudo dele mostrou é que 80% dos filhos de pais alcoólatras, 80% dessas pessoas têm chances de desenvolver o alcoolismo se tiver o contato. Na fase de adolescência, na fase de adulto, ele tem a predisposição para desenvolver. Então, o álcool não é um problema mínimo, não é uma banalidade, ele é um problema sério, né, realmente. O índice de desintegração familiar por conta do álcool hoje é absurdo. Famílias se desfazendo, né, se desestruturando, o pai sai de casa, a mãe sai de casa, e aí esses filhos estão vindo nesse ambiente sem nenhuma estrutura. E o pior disso, Dr. William, é que os países de baixa renda, como é o nosso caso aqui no Brasil, quanto menor é a renda da família, mais o álcool é presente. Né? E aí é que está o grande problema da sociedade. Então, famílias que ganham, às vezes, um salário mínimo, elas comprometem a renda com 30% gastos em bebida. Então, essa família deixa de se alimentar um pouco melhor, porque um salário mínimo já é mínimo, né? Imagina 30% disso sendo destinado para o uso da bebida. Então, e isso é uma realidade hoje, é uma realidade que acontece aqui no nosso país, no Nordeste principalmente, né? A nossa região Nordeste, ela é mais castigada ainda. O que se percebe é que quanto mais elevado a renda das famílias e maior nível intelectual, as pessoas têm mais acesso à informação e por isso tem mais cautela, mais cuidado. O que não quer dizer que sempre acontece assim, porque a gente está vendo aí em todas as esferas da sociedade problemas derivados do álcool, né? O Brasil aqui nós estamos na terceira cidade, como a cidade que mais deve no Brasil. Pessoas que mais fazem consumo, só pede para Salvador e acredito que Fortaleza, não estou enganado. Aqui em Teresina, né? A terceira cidade onde o consumo de álcool é o maior. E a gente está falando de quê? De 800 mil habitantes? Né? Uma cidade... mas... Por quê? Porque é vendido essa ideia de que só existe diversão se houver o consumo de álcool. E essa ideia caiu por terra já, né? Não existe isso. Então, a pessoa tanto é que pessoas que são ligadas ao esporte, elas não fazem uso do álcool. Por quê? Porque perdem desempenho. Porque elas comprometem o desempenho delas. Né? Elas comprometem a saúde. Então, por que esportista não usa álcool? Eles vendem a imagem, né? Eles estão lá ganhando dinheiro, a mídia muito forte em cima da imagem do jogador de futebol, da imagem do jogador mostrando algo, mas ele mesmo não faz uso, porque ele perde rendimento. Então, o que precisa mesmo é a comunidade, né, se unir e levar a informação, né? Porque é um trabalho que precisa de políticas públicas, sim, os governos precisam ser mais atuantes, sim, mas eles só vão ser mais atuantes se a própria população exigir isso dele. Né? E o que nós vemos é que não existe esse interesse, nem por parte de um, nem por parte do outro. Então, mas eu acredito que seja pela desinformação. A desinformação seja o maior vilão nessa história. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, levando a mensagem do que realmente acontece com o uso do álcool, quanto mais isso for presente nas escolas, né, falando para o jovem, mostrando para o jovem o quanto é perigoso o uso do álcool, o quanto ele pode ter a vida prejudicada, pode morrer muito jovem. Né? Hoje a gente vê, infelizmente,
muito jovens. Meu filho mesmo perdeu um amigo ano passado, um amigo de 20 e poucos anos, acidente de moto, ele estava embriagado. Então, e isso é muito comum nas famílias. Praticamente hoje é difícil você encontrar uma família que não tenha um histórico desse, né? Que tenha tido uma situação muito trágica ou que não tenha a situação de desintegração por conta do uso do álcool. Né? A Aparecida está perguntando, tem uma pergunta aqui, né? Vou ouvir aqui. A Aparecida está perguntando se tem uma dose ou quantidade para beber. Respondi ela. A dose ou quantidade para beber, a ideal é nenhuma, na verdade, né? A ideal é nenhuma, porque, como eu estava explicando, não tem uma dose certa para beber. Não tem uma quantidade em que a pessoa possa fazer uso do álcool, que ela não vai ter nenhum problema de saúde ou muito menos alguma melhora na saúde por conta de, por exemplo, os médicos, uma corrente de médicos, né, recomendam uma dose de vinho, por exemplo, né, antes do almoço, tem algumas coisas a respeito disso. Mas isso cientificamente não tem, assim, comprovação nenhuma que existe uma quantidade certa de beber. Por isso que não existe a expressão beber socialmente, foi criada, mas ela realmente, assim, no sentido real não existe uma forma de beber que seja saudável, ou mesmo que não seja saudável, que traga saúde, mas também que não tenha como não trazer nenhum prejuízo. Então é melhor não beber mesmo. A recomendação melhor é essa. O senhor, enquanto médico, doutor William, que você Pois é terminantemente contra, e como enquanto médico? Sou terminantemente contra também como médico. Aí é que eu sou contra também, né? Olha, vocês terem ideia, 50 gramas de álcool, que equivale aí uma latinha e meia, né? Ela já é capaz de produzir lesão hepática ao longo do tempo e levar ao câncer de fígado. Então, assim, vejam, é nada. Para quem bebe, sabe, é muito pouco. Para quem tem costume de beber, uma latinha e meia é muito pouco, né? A gente sabe disso. E essa expressão, veja, expressão beber socialmente é uma desculpa para beber. Não existe bebida socialmente. Bebeu, bebeu. Não bebeu, não bebeu. Né? A gente sabe que o álcool é degradado lá, tem uma organela, né, que é responsável por degradação do álcool, e à medida que você vai bebendo, vamos dizer assim, o organismo ele vai produzindo mais essa organela, e, consequentemente, você vai ter menos efeitos na tentativa de eliminar o álcool. Mas, com o tempo, essa própria organela ela vai cessar. O fígado vai chegar a um momento de saturação, vamos dizer assim, em que ele não vai conseguir mais degradar aquela quantidade de álcool. E isso vai fazer com que o álcool passe, o fígado passe a exercer uma função que até então ele não exercia, que era de defesa e proteção contra um organismo, contra uma substância estranha como o álcool. Então, assim, de forma alguma, o álcool ele tem benefícios, certo? O álcool desidrata, e muito, certo? Então, ele inibe o hormônio antidiurético, por exemplo, faz com que a pessoa... É aquela falsa impressão que a gente vê às vezes nas festas, né? Eu vou beber uma cerveja gelada para me hidratar. Às vezes até a pessoa fala para se hidratar, porque ela pensa que está se hidratando. Na realidade, o álcool ele desidrata. Ele inibe o hormônio antidiurético e, consequentemente, a pessoa acaba urinando mais. Então, vejam que ele tem uma série de alterações. O próprio cérebro, ele faz atrofia cerebral. O álcool, ele faz atrofia cerebral, ele produz atrofia cerebral. Então, se a gente pegar e realizar tomografia nos pacientes, você vai visualizar atrofia. E como você mesmo falou, principalmente em região frontal. Então, assim, é muito devastador. Então, não tem o que pensar, certo? É suspender por completo o uso do álcool. Assim, como tantas outras coisas que a gente fala dentro do consultório, mas o álcool é mais uma delas. Piora na diabetes, a pressão também piora. Então, assim, não tem benefícios, só tem malefícios. Não há benefícios no uso do álcool. Não há nenhum benefício. Nenhum. Flávia estava falando aqui há pouco que os atletas não fazem consumo do álcool. Qual é a razão disso, né? Para que eles possam ter um rendimento maior naqueles que eles vão fazer, que é a profissão deles. Eu faço exercício físico, eu sou atleta, mas
não é a minha profissão, né? Mas a mudança do tempo que eu parei de beber para hoje é muito diferente do meu rendimento, por exemplo, né? Porque no que diz respeito à saúde, age diretamente contra a saúde do álcool. Então, o rendimento de um atleta muda completamente quando ele para de fazer uso do álcool, por exemplo, né? Músculos, eu mesmo posso falar por mim. Eu tinha picos de pressão alta na época que eu bebia, né? Tinha um déficit de memória muito grande, né? Às vezes eu bebia, no outro dia eu não lembrava, às vezes, tudo que eu fazia. Às vezes bebia de uma quantidade muito grande, no outro dia tinha coisas que eu conseguia lembrar, tinha coisas que eu não conseguia lembrar, né? Por conta disso, né? Porque age diretamente também no cérebro, né? Então, assim, eu, enquanto atleta, porque quando eu busquei, assim, parar de fazer o consumo do álcool, esse foi um dos grandes pontos, porque eu queria ter um rendimento maior, né, nas minhas atividades físicas, no que eu estava querendo já, né? Então, quando eu parei de usar o álcool, eu mudei completamente. Se a pessoa, por exemplo, ainda tem, assim, alguma dúvida de que realmente isso, por exemplo, isso que a gente está falando realmente tem um sentido, ela pode se dar uma oportunidade de passar um tempo sem fazer o consumo do álcool e ver o que é que ela melhora. Quando ela tiver, se der essa oportunidade, e quando ela tiver, dentro desse tempo, as melhoras que a gente está falando aqui, melhora na memória, melhora na respiração, melhora no sono, melhora em tudo, né? Em sistema de pressão, em tudo. Então ela vai poder ver que isso tudo que a gente está falando é real. Que a gente chama de um teste terapêutico, né? Pelo menos assim. É importante ver como é que é a vida sem, como é que é a saúde sem o consumo do álcool. Porque às vezes a pessoa já bebe faz tanto tempo que não lembra mais como é que é a vida sem fazer consumo do álcool. Então ela se dando uma oportunidade assim, pode ser também que seja um grande momento para ela poder perceber as grandes diferenças que tem, né? Se cada pessoa tiver um pensamento assim, olha, a partir de hoje eu vou me dar pelo menos aqui, vamos dizer assim, 6 meses, vamos ver aqui como é que realmente fica. Ela tem grandes provas de que a saúde muda, o sono muda, tudo muda, para melhor, né? As pessoas pensam que ao beber elas conseguem reduzir o nível de estresse e na realidade é ilusão, é ilusório, porque a pessoa que passa uma semana inteira de trabalho, né, uma jornada puxada, como eu falei anteriormente, são as classes mais baixas que mais são impactadas, porque comprometem mais a vida, a renda. Então essas pessoas trabalham, e aí final de semana vão relaxar, né? Vão beber, vão fazer consumo de álcool em busca de relaxar. E na realidade o que ela consegue é só mais problemas. Começando físico, porque bebe, que às vezes a pessoa bebe que na segunda-feira está praticamente imprestável para começar uma semana de trabalho, uma semana produtiva. E eu já tive que lidar com situações de mandar funcionários embora porque a pessoa não tinha condições de exercer a função dela, né? Porque estava altamente embriagada. Então, é um prejuízo, porque, por exemplo, eu tinha uma vidraçaria e eu tive um funcionário que toda segunda-feira ele chegava embriagado. Segunda e sábado, ele não trabalhava. Já era quase certo que eu não contasse com ele na segunda e no sábado. E isso é muito desgastante, né? Porque comprometia a vida dele, a saúde dele, mas também comprometia a empresa, né? O resultado dele enquanto profissional dentro da empresa. Então, várias vezes eu tentei conversar, várias vezes eu tentei fazer com que ele deixasse, que ele entendesse que aquilo estava atrapalhando a vida dele, porém ele já estava adoecido o suficiente para não compreender, né? E porque o álcool perigo é justamente esse. Quando você vai numa clínica de reabilitação, essa sua terapia aí é muito, muito boa também, doutor William, né? Vem comigo aqui para o hospital. Choque de realidade. Vem aqui ficar comigo um final de semana dentro do hospital. Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de fazer isso, elas deixariam de beber. Era intenso, era imersão no hospital, segunda-feira elas não bebiam mais. Mas quando você desenvolve trabalhos sociais também, como eu desenvolvo, e eu fiz acompanhamentos com ex-adictos, então você tem um universo ali de 50, 60 pessoas, e 100% delas dizerem que estão naquela condição porque começaram através do álcool,
foi o álcool que fez com que elas evoluíssem para chegar nas outras drogas. Então fica muito claro você ver que realmente o álcool é sim a porta de entrada para todas as outras drogas, né? O álcool é sim a porta de entrada para a destruição da vida. Então ele traz muito mais malefícios do que benefícios. E o que precisa é, na realidade, a pessoa examinar mesmo. Parar, fazer um autoexame, ver o que ela está tendo de resultado na vida dela, né? Quantas coisas ela tem deixado de fazer porque está fazendo uso de álcool, os atritos familiares, porque onde tem álcool existe atrito familiar. Não, só se tiver todo mundo junto no mesmo barco, né, fazendo a mesma coisa, e ainda existe atrito. Mas as famílias precisam parar, as pessoas precisam parar e fazer esse autoexame, né? O que eu estou ganhando com isso? Se eu continuar essa vida que eu estou levando hoje, fazendo da forma como eu estou fazendo, consumindo, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que vai estar o meu corpo? Como é que vai estar a minha saúde mental, a minha saúde intelectual, a minha saúde financeira, né? Como é que vai estar o meu casamento? Como é que vai estar os meus filhos? Então as pessoas precisam parar para fazer esse autoexame mesmo. Vale a pena? O álcool está me trazendo mais malefícios ou está me trazendo menos benefícios ou malefícios? Então, o que falta muito também é isso, a conscientização, é a pessoa entender que ela está ali a pessoa que usa o álcool, ela está assumindo um grande risco, na realidade, ela está colocando em risco a vida dela, ela está colocando em risco a vida da família dela. Ela está colocando em risco a vida de um filho, porque o pai e a mãe, quando tem um filho, a responsabilidade daquele filho é desse pai e dessa mãe. Então não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É um problema sério que precisa ser olhado com muito cuidado, com muito esmero, e que as pessoas precisam ter mesmo, ser conscientizadas e não ter medo. Porque como o Eduardo falou, a vida não vai acabar se você parar de beber. Vai começar, né? Pelo contrário, a vida vai começar. Você vai começar a viver, você vai começar a observar as coisas ao seu redor, você começa a valorizar coisas que antes não via, porque não tinha tempo para ver, né? Porque eu estava embriagado o suficiente para ver. Até a própria metodologia do AA, ele diz o seguinte, né? Que tem aquela metáfora, eles fazem sempre aquela metáfora da vela. Que o alcoólatra, quando ele entra no estágio já de buscar tratamento para se recuperar, buscar a recuperação, ali a velinha apaga, né? A velinha apaga. Só que se aquela pessoa que fez o uso durante um grande tempo da vida, parou, e aí depois resolve voltar a usar, a velinha começa a queimar do mesmo lugar, né? Ou seja, então, para a pessoa ter a dimensão do que é o álcool, no corpo dela, na mente dela, como é que o álcool atua de fato na estrutura física e mental dela. Então, se a pessoa passar 30 anos sem beber e se ela volta a beber, a velhinha vai continuar lá do mesmo lugar, né? É como se não tivesse existido. É diferente do cigarro, que o cigarro tem estudos que mostram que se a pessoa passa 30 anos sem fumar, 20 anos sem fumar, o pulmão recupera, né? Isso é verdade, doutor? Pelo menos algumas pessoas já vi falando isso. Na realidade, o que acontece no cigarro é que o alcatrão, aquela sujidade, né, o que acontece? Quando ele entra dentro do alvéolo lá, pulmonar, na realidade, ele não é expulso, não, pelo alvéolo. Na realidade, o organismo, ele tenta digerir aquela substância, não consegue, e aquilo, com o tempo, vai gerando um processo de fibrose do pulmão, certo? Então, na realidade, a pessoa, pelo contrário, ela passa a ter um processo inflamatório ao longo dos anos decorrentes do uso do cigarro. Então, por quê? Porque aquela substância, ela não é eliminada, não tem como ser eliminada, ela cai ali dentro daquela fuligem, ela cai dentro do alvéolo, ela não consegue ser eliminada, ao contrário, ela é um corpo estranho. A célula vem, fagocita, tenta digerir, não consegue, e aquilo gera um processo inflamatório que vai destruindo o alvéolo, vai destruindo o parênquima pulmonar. Com o tempo, ou seja, quando a pessoa vai buscando mais e mais o cigarro, vai consumindo mais e mais e mais o cigarro, você vai tendo repercussões inúmeras no pulmão, certo? Formação do efizema pulmonar, entendeu? Então,
na realidade, ele é um processo que, uma vez instalado, ele vai continuar. Logicamente que se a pessoa ela deixou de consumir, de usar o cigarro, ela não vai estar colocando de novo aquela fuligem dentro do pulmão. Então, teoricamente, você diminui um pouco o processo inflamatório. Mas o que você fumou antes, ele fica, infelizmente, ele ainda fica lá. E a gente, às vezes, pode visualizar as alterações produzidas pelo cigarro depois, após anos do uso do consumo dele. Isso a gente vê muito, não só na estrutura anatômica, mas na função pulmonar, entendeu? Então, muitas vezes você pega um paciente e aí você está cuidando dele, aí você pergunta, você fumou? Porque a gente está sabendo que a terapêutica que a gente está fazendo está tendo repercussão e que a gente precisava daquele gás a mais que o pulmão bom poderia dar, e a gente não está vendo aquele pulmão, aquela pessoa responder como poderia responder. Então, o cigarro, ao longo dos anos, ele vai fazer diferença lá no final da vida das pessoas. Então, doutor, assim, só aí um assunto aqui que eu lembrei, por exemplo. Então, a gente vê que claramente o uso do álcool e o uso do cigarro durante esse período da pandemia é muito pior, porque se a pessoa for acometida por um vírus, ela vai ter uma resposta de imunidade absolutamente diferente do que quem não tem, que tem uma saúde melhor. Isso aí não tem como comparar. Imagine um paciente que ele consome álcool continuamente, certo? E a gente sabe que muitas vezes o vício faz a pessoa consumir continuamente com o coronavírus, com o Covid-19. E é devastador. Ele é o paciente alcoólatra, ele é um paciente imunossuprimido. Ele é um paciente que tem um certo grau de imunossupressão. Ele troca refeições pelo álcool, certo? Ele troca a ingestão de líquidos saudáveis pelo uso do álcool. Então, assim, essa associação do uso do álcool com a infecção pelo coronavírus, isso aí é devastador. Isso aí é algo... E aí é uma coisa para as pessoas pensarem agora nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a pessoa achar que pode estar em casa, pode estar bebendo, né, pode abusar do álcool, que ali ela está em casa, ela está segura. Quando na realidade essa pessoa que está fazendo isso, se tiver o contato com o vírus, é sujeito a ter mais problemas do que uma que não faz o uso da bebida, né? E eu vou acrescentar outra coisa aqui. Acidentes domésticos também levam as pessoas a óbito também. Então, assim, e é muito comum, não é visto muito, não é muito valorizado, mas a gente vê muito isso em pronto-socorro, pacientes que têm acidente doméstico. Então, às vezes ele está bebendo, ele cai, certo? Ele tem um traumatismo craniano quando vai banhar, entendeu? Então, assim, é muito comum também. Então, assim, não está seguro coisa nenhuma. Ele pode, dentro de casa, ter um acidente. Doutor, a nossa live, ela está quase chegando ao fim, né? O assunto é bom, tem um debate bom, né? Passa o tempo rápido. Então, eu quero que a gente faça as nossas considerações finais. Se o senhor puder dar alguma dica para a gente nesse momento, de como a pessoa pode melhorar a imunidade, né? Trocar o álcool por melhoria de imunidade, no caso das pessoas que fazem o uso, e para as pessoas que não também, né? Que também precisam de dicas. Certo, então assim, primeiro eu queria agradecer o convite, maravilhosa temática, vocês estão de parabéns. Então, por quê? Porque vocês estão pregando a essência da vivência em paz, é o que vocês estão fazendo. Porque quem vive fora de qualquer vício, ele vive em paz com os outros e consigo mesmo, e com Deus também. A gente não pode esquecer também disso, porque na realidade a parte principal é Deus. Então, assim, hoje a gente vê, a maior parte das vezes é muito difícil a gente ver, eu acho que é difícil a gente ver uma live voltada para o consumo diminuído do álcool. Eu confesso a vocês que desde que começou a pandemia eu vi live de tudo, mas menos de consumo, redução do consumo do álcool. A de vocês aqui é a primeira, pelo menos, que eu estou vendo. Nós fizemos no ano passado uma ação contra drogas em geral, lá na OAB. Nós tivemos uma palestra, né? Inclusive a gente trouxe até um colega que é psiquiatra para fazer uma palestra lá no auditório da OAB. O auditório lotou, certo? E era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e consegui fazer, e conheci
várias pessoas, não só do álcool, mas também de outras drogas ilícitas também, que as pessoas estavam tentando se livrar também desse mal, né, desse malefício. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes as pessoas, e eu deixo aqui até um alento a todos, as pessoas, às vezes, quando elas têm algum vício, às vezes elas se envergonham de si mesmas, né? E muitas vezes elas escondem para elas próprias que elas estão viciadas. Então, e boa parte das vezes, elas se fecham nelas mesmas e passam a achar que se ela procurar algum tipo de ajuda, seja com outra pessoa, aquela pessoa, em vez de ajudá-la, vai recriminá-la, vai apontar dedos, né? Então aqui, nós estamos falando que você não deve usar o álcool. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer é que se você usa, você tem que internalizar que aquilo não é legal e que nós aqui estamos, por exemplo, os profissionais de saúde, vocês que estão aí, nós estamos aqui, vamos dizer assim, abertos a ajudar as pessoas que querem sair do vício, certo? É tão maravilhoso quando a gente vê uma pessoa dizer assim, por exemplo, eu estou olhando aqui para o Eduardo, é um vitorioso, é um vencedor, entendeu? Isso é vencer. Sabe, às vezes as pessoas acham que vencer é ganhar milhões de dinheiro, é ser milionário. Isso é a maior besteira que existe. Na realidade, o vencer é isso que o Eduardo fez aqui. Então, assim, isso é vencer, certo? Isso é vencer, isso é ser feliz. Então, a gente tem que procurar ser feliz sem subterfúgios, sem nos escondermos atrás de qualquer coisa, certo? Então, a minha mensagem aqui é uma mensagem de trazer as pessoas para a vitória. Você quer ser vitorioso? Você quer largar o álcool e ser vitorioso? Então eu acredito que aqui a live ela trouxe isso. Trouxe uma receita de vitória, uma receita de ser bem sucedido na vida. Não tem coisa melhor, e eu vou dizer isso aqui porque a minha esposa, não sei nem se ela está assistindo aqui, mas eu tenho certeza que ela tem orgulho de mim porque eu não chego em casa bebendo, nem saio de casa para beber. Então assim, isso é ser vitorioso. Isso é ser alguém que conseguiu vencer na vida. Então, o Eduardo é um exemplo, tá de parabéns, tem que vir mais e mais vezes. E contem com o apoio, vou dar o meu apoio pessoal e vou dar o meu apoio com o OAB. No dia que a gente sair dessa pandemia, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer live lá na OAB e as portas lá estão abertas. Digo isso porque o presidente Celso também apoia, mas as portas estão abertas para a gente fazer os eventos dentro da área de saúde voltados contra o álcool. Isso aí, estamos abertos para a gente fazer qualquer tipo de associação juntos e vocês tocarem e as portas lá estão abertas para vocês entrarem, saírem. A OAB é uma casa que ela busca as coisas boas. Inclusive a nossa classe como advogados, nós precisamos desse gás aí de não usar o álcool também. Ok, doutor, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado participar desse momento, ao Eduardo, né, meu amigo pessoal, e também um vencedor, como o senhor diz. Tanto quando eu pensei em convidar ele para fazer essa live, foi justamente pelo exemplo que ele tem de vida, porque eu acho que o exemplo arrasta. Melhor do que falar é você falar a vitória que você teve, e ele é um excelente exemplo disso para mim. E as mais de 40 pessoas que participaram aqui com a gente, né, que essa mensagem tenha sido de grande utilidade na vida de cada uma dessas pessoas, que realmente, se a pessoa estiver precisando, que ela passe a se examinar realmente, pesar, fazer os pós e os contras, e pode ter certeza que se você quiser, dá certo. Dá certo, você consegue ser feliz, você não precisa de algo para ser feliz na sua vida. Aliás, se você hoje faz uso, se você deixar, você vai ser muito mais feliz. Né? Muito obrigada a todos. Eduardo. Eu que agradeço aí o convite, né, do Jardim para participar. Agradeço aqui a minha amiga Flávia, doutor William. Grato pelas palavras, tá? Realmente é uma vitória, porque assim, como o senhor falou, não é algo que é fácil de deixar, até porque vício nenhum é fácil de deixar. E existe vício de todas as formas, né? Então não é muito fácil. E quando a gente encontra, como eu encontrei, e como o senhor também se disponibilizou a isso, a estar de portas abertas para as pessoas que queiram esse auxílio para poder parar de fazer uso do álcool, que é um assunto que a gente está tratando, isso é muito bom, né? Porque eu tive isso também. Eu encontrei pessoas que me ajudaram, que me incentivaram a permanecer sem usar, até que todo aquele movimento inicial de parar
de fazer uso do álcool, que é mais difícil, passou. Então, hoje é bem mais tranquilo, né? Então, a gente vê que, por casos de pessoas que isso todos têm condição para isso. Então, eu agradeço aí as palavras de vocês, a participação aí, e quando quiserem, está disponível para a gente compartilhar mais disso aí, tá? Visitem lá a página da Casa da União Viva Bem, se quiserem palestra, solicita por lá.